Olá, boa tarde. Vou ajustar aqui. Olá, boa tarde. Pessoal que vai entrando aí. Quem conseguir, assim, tomar uma postura confortável aí, sentado, vai tomando uma postura confortável que... Boa tarde, Carlos. Se for possível aqui, nós vamos fazer uma pequena prática hoje também, tá? Bem curtinho, assim, sentado. Eu tô sentado na escada aqui, ó, da entrada de casa, tá? Então é esse espaço que a gente vai precisar só no momento aqui do encontro, tá? Porque hoje a ideia aqui é a gente falar sobre o papel das posturas dentro da abordagem clássica do yoga. A gente vai falar sobre o principal papel e sobre papéis secundários. A ideia dessas lives aqui, tá? Só reforçando aqui no Instagram, é que sejam encontros leves, né? Então eu vou conversar com vocês de uma forma mais livre, mais natural. Claro que eu separo um tema, tem um delineamento aqui do que eu vou abordar com vocês, mas eu vou trazer de uma forma mais livre, mais leve, tá? Uma das minhas propostas é sempre abordar os temas de uma forma simples, então eu quero que vocês saiam aqui desse encontro entendendo, né, como que as posturas do yoga elas podem te ajudar, independente do teu grau de condicionamento físico ou do teu grau de conhecimento sobre o que é o yoga. Quero realmente, de forma simples, auxiliar que as pessoas entendam que a prática de yoga, e no caso hoje a prática de posturas, ela é muito simples, ela é muito acessível e ela é benéfica para todas as pessoas, independente aí da tua crença, tá? Do teu corpo, do teu tipo físico. Essa é a ideia hoje aqui, tá? A gente vai falar sobre o papel das posturas, beleza? Então eu quero começar aqui, né? Vou começar até com uma pergunta. O que vocês entendem? Qual que é o papel das posturas no yoga? Vocês podem chutar aqui se quiserem escrever antes da gente começar a explorar. Eu quero saber qual que é a ideia comum, a ideia natural que vocês têm. Para que faz postura de yoga? Eu sei que vocês veem posturas sendo feitas por aí, né? No Instagram tem bastante gente postando fotos, postando vídeos, né? Quando a gente fala em yoga, normalmente o que vem na cabeça são pessoas praticando posturas. Então eu te pergunto, você pode escrever ou apenas pensar aí. O que você acha? Qual que é a tua ideia sobre o papel da postura, das posturas dentro da prática de yoga? Reflete um segundinho aí e quem quiser escreve para mim. Enquanto eu pego uma água. Vamos lá. Normalmente, o que se crê nesse nosso momento moderno, né? A gente entende as posturas, o que é mais comum, e eu escuto muito como professor, como terapeuta, as pessoas tendo a crença, primeiro, né, de que yoga é reduzido quase que à prática de posturas, né, e de que as posturas elas são como uma atividade física mais zen. Essa é uma ideia bem comum, uma ideia bem difundida, assim, né, por aí. Que a gente vai fazer prática com o corpo para melhorar a nossa força e a nossa flexibilidade, só que num ambiente, assim, né, mais espirituoso, né, talvez para relaxar, né, como a Bárbara trouxe aqui, né, para trazer um relaxamento, trazer um pouco mais de concentração, só que numa visão assim mais, vamos dizer, mais superficial até a gente tem. E isso é um dos papéis, tá? A gente consegue desenvolver força e flexibilidade dentro da prática de posturas. É um ponto importante, tá? É um dos objetivos secundários que o yoga tem, a melhora aqui da condição do corpo, tá? No desenvolvimento mesmo de força e de flexibilidade, tá? É um papel secundário que as posturas têm, mas um dos maiores erros, né, que se costumam ter hoje em dia modernamente é que esse aqui é o único papel, né, o principal papel. Quando a gente fica preso nessa ideia, né, da prática de asana, de postura, né, de posturas para melhora de força e flexibilidade, a gente limita aquilo que é mais importante para a gente. Então esse é um erro muito comum. Até na ideia que a gente tem assim, né? Se a gente pensar só como relaxamento, é muito amplo isso. Tem muitos lugares, né, de escolas de yoga, né, que promovem experiências que trazem ali, né, para as pessoas naquele momento de prática um estado ali maior, né, de calma, de tranquilidade, de relaxamento. E isso
é bom, né? Isso também é positivo, esse aspecto terapêutico, né, a nível mental, mas também esse é um outro papel aqui secundário que o yoga tem, tá? E que se a gente fica só nisso, a gente também perde aquilo que é mais importante e mais profundo. Esse outro papel secundário aqui, né, que é o elemento terapêutico, que a gente vê assim, tanto no nível mental, como foi descrito aqui, quanto no nível físico, né, ele é desenvolvido de diversas formas, né, uma prática então com o ambiente, como é feito modernamente, um ambiente até às vezes com uma musiquinha, né, uma respiração mais leve para trazer calma para uma mente agitada, né, isso é terapia, tá? Ou muitas vezes, né, a pessoa que tem dores nas costas, dores em articulações, e a prática vai ser promovida de uma forma que vai melhorar essa condição, reduzindo essas dores. Esse é um outro elemento terapêutico também da prática. Então são dois elementos aqui, duas abordagens que são secundárias na visão clássica do yoga. O elemento de desenvolvimento de força e flexibilidade, que é para melhorar a mesma condição, né, do corpo, e o elemento terapêutico, tá? Tanto a nível de tratar questões corporais, quanto a nível de usar o corpo e o ambiente para tratar questões mentais. Mas mesmo dentro desses dois aspectos, a abordagem que a gente vê moderna, assim, de grupo, ela também tem uma certa limitação, tá? Mesmo dentro desses papéis. Por quê? Porque cada pessoa é diferente, né? Então, tem pessoas que sofrem mais por questões talvez de preguiça, de desânimo, ou outras sofrem mais por questões de agitação, né, de insônia, né? Uma mesma prática, talvez para uma seja benéfica a nível terapêutico e para outra seja um veneno, tá? Faz sentido? Então, mesmo dentro desses aspectos, a gente entende dentro da visão clássica do yoga que o mais adequado, né, é uma abordagem individualizada, para que aquilo que precisa ser trabalhado seja realmente contraposto e trabalhado de forma efetiva. E a nível físico também, né? Cada pessoa tem um corpo, uma rotina, um trabalho. Então tem pessoas que a nível de corpo precisam trazer mais relaxamento das tensões musculares, precisam tratar algumas dores, e outras pessoas talvez precisem desenvolver ali um pouquinho mais de tônus, né? Trazer um pouco mais de disposição, melhorar a circulação sanguínea. Ou seja, a prática de postura de cada um, em essência, ela deve ser diferente para que ela seja saudável, tá? Tanto no nível terapêutico quanto no nível de desenvolvimento. Mas para a gente entrar, né, no principal objetivo da prática de posturas, vamos refletir aqui um pouquinho sobre como que é o funcionamento da nossa mente. A nossa mente, ela tende a se voltar para fora, tá? Nós temos sentidos, olhos, ouvidos, né, a boca, o nariz, tá? As mãos que pegam, né, que se relacionam com o mundo. Nós temos sentidos voltados para fora, né? Os nossos olhos não estão voltados para dentro, a gente não consegue, não sente o cheiro, né, e o gosto de dentro, a gente traz elementos de fora, né? É o aroma aqui dessa rudinha, né? É o sol batendo, tá? É o tato. Os nossos sentidos estão voltados para fora. E no cotidiano, o natural, o normal, o comum é que a gente vá se relacionando com muitos objetos. Então eu me relaciono aqui com a Ruda, eu me relaciono aqui com vocês, eu me relaciono com o sol, eu me relaciono aqui com a natureza, tá? E na nossa cultura, a gente ainda tem um agravamento, né? Porque isso das redes sociais faz com que a gente se relacione com muitas pessoas, com muitos estímulos em pouco tempo. Então agora a gente está aqui nessa live, ou vocês estão vendo depois gravado esse vídeo, logo vocês abrem um outro Reels, ou um outro Stories, ou vão para uma outra rede social. Ou seja, aqui a gente ainda intensifica esse movimento da mente se voltando para fora. Nesse movimento onde a mente se volta para fora constantemente, o que vai acontecendo com a gente? Qual que é a tendência e a experiência natural que a gente tem? Alguém consegue sentir e responder aí? O que vai acontecendo? Como é que a gente vai se sentindo? Como é que o nosso coração vai ficando na medida em que eu me relaciono com uma coisa aqui, com uma outra coisa lá, com uma outra coisa aqui, com uma outra coisa lá? Tá? O que vai acontecendo com a gente? A tendência natural é que isso vá agravando, né, os nossos estados de agitação. E isso vai fazendo com que a gente vá se estabelecendo em uma experiência interna de angústia,
Tá? Essa angústia ela vem pela desintegração da gente com a gente mesmo. Porque eu vou aqui e eu me grudo aqui na natureza, daqui a pouco eu me grudo aqui num vídeo, daqui a pouco eu me grudo num outro vídeo, aí eu me grudo com uma preocupação ali do meu cotidiano, família, trabalho, né? Eu vou me desintegrando de mim e isso faz com que eu me estabeleça em angústia, né? Logo eu não consigo nem conduzir a minha mente para onde eu quero. Vou perdendo a capacidade, né, de escolher. Mente, fica aqui, né? Ela não consegue mais. Ela começa a pular de galho em galho, mesmo quando a gente não quer que ela faça isso. Então a mente vai perdendo condição de ficar, de estar. E isso tem muita consequência negativa na nossa experiência humana, né? Acho que todos nós podemos perceber isso aí. A gente sente essa angústia, né, da dificuldade de permanecer, ou de terminar uma página, um capítulo de um livro, ou de conseguir entender muitas vezes uma aula que a gente está escutando, ou de não ser carregado por uma emoção negativa que veio, porque a mente está muito perturbada e eu não consigo firmar minha mente e permanecer num estado de mais paz. Tá? Isso é muito comum dentro da nossa vida cotidiana. E aí, o yoga, né, que é um conhecimento sobre a mente, o yoga é uma psicologia muito antiga e uma psicologia muito sábia, com uma estrutura muito clara. O que o yoga ele nos traz? Claro que tem todo o aspecto de estudo, né, dentro do atendimento individual, todo o aspecto de reflexão, mas a nível prático, a nível técnico, o yoga é uma psicologia muito inteligente. Né? Inclusive o yoga tem práticas e técnicas para ajudar a mente, que a nossa psicologia moderna está começando a olhar agora, mas que no yoga já está bem estabelecido há centenas e milhares de anos. O yoga vai nos dizer então o seguinte: se os nossos sentidos estão voltados para fora e a gente quer melhorar a nossa capacidade de sustentar paz, a nossa capacidade de refletir sobre a vida, de refletir sobre coisas importantes, eu não vou conseguir fazer isso de uma hora para outra, né? Estou com a mente agitada aqui no meu cotidiano. Eu vou conseguir sentar e fazer uma reflexão importante aqui? Não vou. Eu vou parar e a minha mente não vai parar junto comigo. Então, o yoga ele nos dá um treinamento muito eficiente que começa por um elemento que também é grosseiro. Que elemento é esse? O corpo. O que é mais fácil? Eu parar aqui e conduzir a minha mente numa reflexão importante, como, por exemplo, quem sou eu? Né? É difícil, é sensível, né? Ou qual é a importância de um caminho de autoconhecimento. Eu ficar numa reflexão é sutil, é difícil de segurar. Ou é mais fácil eu dizer para você assim: levanta o braço, desce o braço, e você manter a tua mente atenta no movimento ali ou na sensação do corpo. Responde aí, responde internamente isso. O que é mais fácil? Claro que é mais fácil a gente manter a atenção vinculada a um elemento que é grosseiro, que é o corpo. Então o yoga nos entrega uma prática, a prática de posturas, né? Com o papel, com o propósito de ajudar a treinar nossa mente a estar presente, a estar conosco. Então é todo um treinamento inteligente, né, de reintegração. Porque durante a prática de posturas, a nossa mente ela vai se vinculando com um único objeto externo, que é o nosso corpo. Já não é mais a rua, o sol, a natureza, o Instagram, é eu e o meu corpo. Né? Então a prática junto com a respiração, né, que está dentro aqui do corpo, né, a gente conduz movimento junto à respiração, ou em permanência ainda a atenção na sensação do corpo e na respiração. Ou seja, a relação com o corpo na prática de posturas é o primeiro movimento em direção ao que a gente chama de meditação, né, dentro da abordagem clássica do yoga. É o momento onde nós escolhemos conduzir a nossa mente em uma relação apenas com o nosso corpo, para ir treinando esse movimento de estabelecer nesse lugar, que é o corpo, para poder experienciar essa firmeza, né? A firmeza de ficar aqui, a firmeza do próprio corpo traz essa experiência na mente, e a leveza, né? Que a respiração também traz durante a prática de postura. Então, são duas qualidades que a gente vai experimentando na relação com o corpo, a firmeza do corpo, a firmeza que a mente vai recebendo ao estar presente no corpo, e a leveza da respiração, nesse movimento fluido. E aí a leveza que vai vindo também na medida em que esses excessos de ramificações da atenção, de dispersões para lá, para lá, para lá, para lá e para cá, vão sendo reduzidos. Né? Porque quanto mais pratos eu carrego nas minhas mãos,
Quanto mais estímulos eu dou, mais pesado fica. Quanto mais eu reduzo, no caso aqui, um único foco, o corpo, mais leve fica. Então a gente cria uma experiência de leveza na mente através da relação adequada com a prática de posturas. Tá? Então o papel principal, o papel primário da prática de posturas dentro de uma abordagem tradicional de yoga é melhorar a qualidade da mente, forjar, né, desenvolver uma integração ali entre corpo, mente e respiração. Porque a gente entende que isso é muito benéfico, né? Isso vai trazer paz para a nossa experiência, vai trazer paz para o nosso coração em um nível fisiológico. Né? Muitas vezes, quando a mente está agitada e aquela angústia está presente, isso é fisiologia da mente, né? É como você se correr, né, demais, corre rápido, a hora que você para, o coração está batendo rápido ainda. Depois de um tempo que você ficou muito estimulado, fazendo isso, fazendo aquilo, você para, a mente está agitada ainda, né? Quando a gente conduz a atenção na relação com o corpo, a tendência é que a mente vá sendo domada gradualmente, com cuidado. E aí, então, o que se estabelece é calma, é paz. Tá? A prática corporal aqui, então, é como reduzir gradualmente a velocidade de um carro em alta velocidade, né? Para depois, em algum momento, a gente poder parar e refletir. O ideal é que a prática seja conduzida de uma forma individualizada, pelos motivos que eu descrevi antes no início aqui desse nosso encontro, né? Cada pessoa é única a nível de dificuldades físicas, né? Limitações, enfim, a capacidade de atenção. Então, a prática na abordagem tradicional, ela sempre é feita individualmente. Dá pra gente ver ali, né? Quais são os outros objetivos? Esse é o principal, melhorar a qualidade mental. A gente, numa abordagem tradicional, não vai desenvolver força e flexibilidade se isso está prejudicando a qualidade mental. Se isso vai gerar mais agitação, mais torpor, tá? A gente vai desenvolver força e flexibilidade, vai trazer algum tipo de tratamento, mas sempre procurando preservar aquilo que é mais fundamental, que é a melhora da qualidade mental. Você que é adulto, né? Ou não precisa ser adulto, talvez um adolescente esteja assistindo isso aqui também, já começa a sentir, perceber que a vida tem bastante demanda, né? Mental, muita demanda mental. Tem que lidar com aquilo, é prova, é trabalho, né? É uma relação com um colega, é conta para pagar, é família para cuidar, é casa para limpar, né? As demandas mentais são muito maiores, né? Ali entrando na idade adulta do que as demandas físicas. Claro que nós temos demandas físicas também, mas a gente precisa de uma mente boa. Porque não vai adiantar, né, você estar com um corpo saudável, lá, forte, né, com uma boa disposição, mas a tua mente está arruinada, né, e você não conseguir lidar com as questões do teu cotidiano. Né? Sofrer cada coisa que acontece, né, o coração apertar, cada dificuldade, que a vida está sempre em oscilação. Então o que é mais importante? Né, a nível de hierarquia, assim, né? A mente é mais importante de ser cuidada. Isso não tira a importância do cuidado com o corpo. Só coloca a gente com uma visão de seriedade, assim, né? De que não vai valer a pena a gente desenvolver o corpo se a gente prejudica a mente. Então, numa abordagem clássica, a gente vai e pode desenvolver esses outros aspectos. A gente quer desenvolver isso, inclusive, né, ao longo do tempo, mas na medida em que a mente está sendo cuidada e melhorada junto. Tá? Por isso a questão individual, né? O que vai ser bom para um a nível de terapia e a nível de corpo, para poder também servir de base aqui para a melhora da qualidade mental, é diferente do que vai ser bom para outro. Tá? Fica claro isso para vocês? Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a isso, vocês podem deixar aqui, tá? Nos comentários, nas mensagens, ou mandar para mim depois. A prática de postura, ela não precisa ser complexa, como eu já disse. Tá? A gente consegue ter os benefícios mais elevados, né, dentro da prática de postura, porque a gente está entendendo aqui que o corpo, então, ele serve de objeto para treinar a qualidade da mente, ou seja, as práticas mais simples, elas têm o potencial de trazer os resultados até mais elevados. Então, a gente não precisa pôr o pé atrás da cabeça, ficar de ponta cabeça, para ter os resultados primários que a prática de posturas pode nos dar.
A gente até pode fazer posturas avançadas, complexas, né? Se isso for bom para o processo do indivíduo. Isso vai ser analisado, precisa ser analisado individualmente. Tá? Porque muitas vezes, quando eu coloco isso no primeiro plano, eu até machuco a pessoa, né? E eu perco, né, o desenvolvimento daquilo que é fundamental. Tá? De novo, as práticas mais simples conseguem nos dar os resultados mais elevados, mais profundos. Tá? Um praticante que pratica muito tempo e existe uma prática longa, se ele está se desenvolvendo bem, ele vai ser capaz de encontrar clareza, foco em práticas inclusive muito curtas, ali de 5, 10 minutos. Tá? Porque é possível isso, é importante a gente olhar para isso. Até para a gente experimentar um pouquinho aí, vamos fazer uma prática de 5 minutos, 3 minutinhos, 5 minutos. Vamos fazer uma prática aí. Tudo que você precisa ter é o espaço para sentar, como eu estou sentado aqui. Eu estou sentado aqui na beira da escada. Tá? Você pode sentar na cadeira, ou numa almofadinha, os joelhos dobrados e as solas dos pés no chão. A gente vai fazer uma prática bem simples, bem curta mesmo, só para você experimentar um pouco o que é isso de buscar a integração entre corpo, mente e respiração e buscar essa experiência de estar aqui no corpo, sentindo a firmeza do corpo e a leveza. Tá? Então toma aí uma posição confortável, né? Se alguém chegou aqui e foi pescado agora nesse momento, aproveita, toma uma posição confortável, fecha os olhos, as mãos estão relaxadas sobre os joelhos ou sobre o colo. Primeiro momento aqui dessa prática curta, né? Desse óleo essencial de prática que a gente vai fazer de postura, você vai apenas trazer a atenção e reforçar essa intenção de que agora eu vou buscar uma integração entre o corpo, a mente e a minha respiração, para que eu possa experimentar mais estabilidade e leveza na minha mente através do corpo. Primeiro exercício que a gente vai fazer aqui, vocês vão inspirar subindo os braços assim abertos, tá? Os braços abertos dos lados, e exalar aproximando o abdômen lá das coxas, flexiona o tronco lá embaixo, bem suave, bem leve, desce a cabeça, inspira, sobe os braços, o peito abre, o tronco voltou, e exala, desce as mãos de novo nos joelhos, nas coxas. Mantenha os olhos fechados, de novo, inspira, abre os braços, exala, flexiona o tronco lá embaixo, relaxa os braços, desce a cabeça, inspira, sobe braços, abre o peito, exala, desce os braços, mãos no colo, nos joelhos, de novo, inspirou, abriu, peito abre bem, exala, flexiona o tronco lá, inspira, volta, exala, relaxa os braços. Vamos fazer mais 3 só, tá? Deixa a respiração bem longa, bem suave, mas sem forçar. Inspira, exala, flexiona o tronco, inspira, exala. Façam mais 2 vezes no ritmo de vocês aí, tá? Do outro lado da tela. Pode fechar os olhos, não se preocupa com a tela aqui. Terminando, as mãos sobre os joelhos, sobre as coxas. Vai fazer só mais um exercício, tá? Vocês vão inspirar agora subindo os braços pelos lados, o peito abre bem, aí você sobe a cabeça, sente a abertura aqui do peito e exala, volta. Desce a cabeça, relaxa as mãos ali nas coxas, nos joelhos. Então, bem simples, a ideia aqui é você ir sentindo o movimento do tronco. Inspira, sobe o braço, sobe a cabeça,
Sente a abertura do peito aqui no tronco. Exala, desce. Manter o foco aqui nessa experiência. Inspira no peito, sobe os braços. Exala, desce. Vai trazendo bem a mente para cá. Inspira, sobe no teu ritmo. Exala, desce. Façam mais 3 vezes no ritmo de vocês aí, tá trazendo bastante foco. Pega as rédeas da mente, traz pra cá, aproveita esse momento curto. Aí, terminando, fica um pouquinho aí, corpo estável, os olhos fechados. Sente um pouquinho como que tá o teu corpo. Deixa a respiração agora livre, natural. Perceba se deu algum resultado, mesmo que sutil, ali no teu estado mental. Trouxe um pouquinho mais de calma, trouxe um pouco mais de firmeza. Observa um pouquinho isso daí. Aí, devagarinho pode abrir os olhos. A gente encerra aqui então essa pequena prática. Então vocês viram que foi uma prática bem curta, né? Bem simples, bem curta. Mas se vocês fizeram, né, com atenção, ali, com esforço, com certeza foi possível de perceber que, mesmo um movimento sutil, claro, para a maioria das pessoas, em maior ou menor grau, isso traz mais calma, traz mais estabilidade. Né? E isso tem o potencial de, a médio, longo prazo, melhorar bastante a qualidade da mente. E esse é o papel, então, tá? Primário aí da prática de posturas dentro de uma abordagem clássica e tradicional de yoga. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me escrever, tá? Para perguntar. Procuro trazer de forma simples, mas a gente sabe que há uma dificuldade, né, de acessar exatamente os questionamentos, as dúvidas que estão aí do outro lado. Então a interação de vocês nas mensagens ou em mensagens diretas, ela é importante, né, para que a gente possa ajudar um pouco mais, né? Se alguém se interessou, né, em desenvolver uma prática pessoal, como eu descrevi, o ideal é que isso seja feito de forma individualizada para que ela tenha uma efetividade, um cuidado realmente positivos, né? Eu me coloco à disposição, tá? Eu trabalho com atendimento individual dentro dessa visão clássica ali do yoga. Tá? A gente tem possibilidade de atendimento contínuo, assim, né, frequente, para olhar para várias questões, né, a nível psicológico, de autoconhecimento. A prática entra dentro desse processo. Mas se alguém quiser também apenas aí desenvolver uma prática formal, a gente em 4 ou 5 encontros consegue, né, fazer um programa para analisar, fazer um bom diagnóstico aí de corpo, respiração, mente, tá? A rotina, suas necessidades, demandas, e construir uma prática individualizada para que você possa, tá, praticar sozinho em casa. Se alguém por acaso se interessar, manda uma mensagem para mim, eu quero, eu gostaria, tá? Que a gente conversa um pouquinho e combina isso, tá? Essa minha fala final aqui, né, levantou aqui uma questão que é importante trazer, né? A gente está bem acostumado com uma prática, né? Deixa eu mudar aqui que está aquecendo o celular. A gente vai no lugar fazer uma prática, né? E claro que isso tem seus benefícios, tá? Mas quando a gente está falando de um processo de transformação mais efetivo, a gente precisa olhar para o indivíduo, né? Para conseguir realmente desenvolver alguma coisa ali que a longo prazo vai ser transformador em um nível realmente mais profundo.
Tá? E aí, quando a gente ensina uma prática dentro da relação individual e a pessoa vai praticar sozinha, a gente tem vários outros componentes aí, né, além do próprio corpo, que são importantes para o desenvolvimento humano. Né? Pensa aí, né, que a relação tua, né, da pessoa, do indivíduo consigo mesma, né, no sentido de estar fazendo um movimento para a melhora da qualidade física e mental. Então tem todo um aspecto mais profundo quando a gente fala sobre prática individualizada, né, sozinho, né, claro, construída com o acompanhamento de um bom professor, de um bom terapeuta. Mas a gente tem outras camadas assim humanas sendo desenvolvidas nisso daqui, tá? Então temos uma outra profundidade. Tá? Só para trazer um pouquinho essa reflexão, tá? Dessas diferenciações. Alguém pode se perguntar, não, por que eu não vou então praticar no lugar? Tá? Porque é diferente nesse sentido, onde você não vai ter uma prática que é tua, que é individualizada, né? Que acolhe as tuas necessidades, né? E você perde também, não que não seja bom em alguns aspectos, mas você perde, tá? De estar desenvolvendo uma relação consigo mesmo, que é um ponto fundamental dentro de um processo de autoconhecimento, né? Que prevê gerar transformação, né, num nível realmente profundo e efetivo e não só no nível mais, vamos dizer assim, superficial, tá? De geração de calma e de bem-estar. A gente quer, com o yoga, gerar transformação, tá bom? A gente vai ficando por aqui, nessa nossa quinta de sabedoria de hoje. Qualquer coisa eu fico à disposição. Uma boa tarde para vocês, boa semana e até as próximas.